Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o amor. A gente sempre gosta muito de ouvir sobre esse tema, que ele é muito importante, e nós vamos hoje falar à luz da palavra de Deus a questão do amor. Se você tiver a Bíblia em mãos, você pode acompanhar com a gente. Nós vamos meditar então na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, a partir aqui do capítulo 12, no versículo 31, ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quer dizer, o dom é uma coisa que é dada por Deus, é uma condição para se executar algo especial. Existem muitos tipos de dons e as pessoas, elas têm seus dons para fazer variadas coisas que são importantes para os outros, né? Quer dizer, um dom é para que a gente possa servir uns aos outros. E nem sempre uma pessoa tem o mesmo dom que a outra. E todos os dons vêm de Deus. O apóstolo Paulo ensina que nós temos que procurar com zelo, ou seja, com cuidado, estes melhores dons, né, que cada um de nós temos pela dádiva de Deus. E ele continua falando: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então ele fala aqui sobre o caminho que é sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então, nós podemos até falar todas as línguas dos homens, as línguas dos anjos, mas se a gente não tiver amor, então é como se a gente fosse vão, algo muito passageiro. É isso que dá a ideia do bronze que soa ou símbolo que retine. O símbolo é, por exemplo, um instrumento, né, de bater, como se fosse um prato da bateria de hoje que a gente conhece mais, mas é como se fosse isso. E é algo muito, é um som, dá um som sim, mas é muito passageiro, né? E esse amor aqui que o apóstolo Paulo, nós vamos explicar o que realmente é esse amor, que tipo de amor, porque muitas pessoas confundem o que é esse amor aqui. Eu também confesso que antes eu pensava de outra forma. No versículo 2 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Quer dizer, o apóstolo Paulo expõe a questão de que, ainda que a gente tenha o dom de profetizar, você tem ideia do que é profetizar? Você falar algo que vai acontecer muitos anos, décadas ou séculos antes daquele episódio acontecer. Então é um dom muito extraordinário. Mas ele diz que ainda que a pessoa possua esse dom, se ela não tiver amor, de nada a pessoa vai ser. E como diz assim, continuando, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Imagina conhecer todo o mistério, toda a ciência, mas, como ele diz aqui, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha que coisa interessante. É aqui que é a questão que a gente pode entender o que realmente é o verdadeiro amor. Porque ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ora, nós sabemos que a gente consegue demonstrar o amor através de uma ação, sim. Então, se alguém é capaz de tomar todos os seus bens e distribuir aos pobres, ele não está demonstrando amor? Com certeza está demonstrando amor. Mas ainda assim o apóstolo Paulo fala que se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por que será? Né? Porque se
Se alguém é capaz de fazer isso, pegar todos os seus bens e distribuir aos pobres, não já está mostrando o que é amor? O que você acha? Escreva aí nos seus comentários. Eu já vou explicar qual que é a questão realmente aqui que confunde as pessoas, né? Elas se confundem nessa questão. E ainda que eu entrego o meu próprio corpo para ser queimado. Aqui ele não está dizendo, esse exemplo que ele dá, a razão pela qual a pessoa está entregando o seu corpo para ser queimado. Mas, claro, com certeza, se alguém entrega seu corpo para ser queimado, é por um propósito mais importante, talvez em favor de outras pessoas, sim. Mas ainda que alguém faça isso em favor de outras pessoas, entregue seu próprio corpo para ser queimado, para salvar a vida de outras pessoas, ele diz assim: se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que eu quero deixar bem claro é que esse amor aqui não é sentimento que o apóstolo Paulo está ensinando. Não é o sentimento. Esse amor aqui é muito mais que um simples sentimento de bondade, mas na verdade esse amor aqui, ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é amor. Ele é a maior de todas as expressões de amor de todos os tempos, porque ele entregou a sua vida em favor daqueles que não mereciam, que somos nós. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma chance, uma oportunidade de alcançarmos a vida eterna. Sem isso, todos nós estaríamos perdidos completamente. Então, ele é, na realidade, esse amor que o apóstolo Paulo está falando. Por isso que uma pessoa pode fazer tudo, pode dar todos os seus bens aos pobres, pode entregar o seu corpo para ser queimado vivo, pode fazer coisas grandes em favor da humanidade, coisas excelentes. A pessoa pode dar a sua vida em favor do próximo, mas se ela não tiver Jesus, que é o amor, isso ela vai ficar tudo em vão, porque tão somente através do Senhor Jesus é que nós podemos alcançar realmente a graça de Deus, a eternidade. Então, o que o apóstolo Paulo deixa bem claro é que as obras que nós podemos fazer, os nossos dons, se a gente pode fazer algo em favor do próximo e fazemos coisas grandes, isso de nada vale se não fizermos isso em nome do Senhor Jesus, através dele. Porque se a gente não tiver ele, isso realmente acaba por sendo em vão. Não tem um valor diante de Deus. É como muitas pessoas pensam que podem ser salvas por boas obras. Então ela ajuda os pobres, ela socorre aquele que está aflito, ela faz muitas obras maravilhosas, que não está errado, de socorrer o aflito, de atender o necessitado. E dentro do pensamento dela, ela pensa como se fosse possível garantir a salvação através dessas obras, o que na realidade não é. A salvação não vem pelas obras. A palavra de Deus ensina que a salvação vem pela fé. E é uma coisa que é da graça de Deus. Então é importante, muito importante frisar que essa salvação só pode ser alcançada realmente através da fé no nosso Senhor Jesus. Então nós podemos praticar boas obras, e essas boas obras, na realidade, para quem já entregou sua vida para Jesus, essas boas obras são uma consequência daquela entrega. E é importante, isso vai acontecer, porém as boas obras em si não são suficientes para salvar uma pessoa. Por isso ele fala reiteradamente que se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, nada serei. Então é muito importante a gente compreender essa parte. Aqui no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera,
e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, são as qualidades do amor. E essas qualidades todas são pertencentes ao Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa ela manifesta essas características, então, na realidade, é a expressão do próprio Senhor Jesus. Ele é o amor. Ele é a palavra de Deus. É Ele que nos dá sustentação. Então, é importante a gente entender essas coisas. Aqui no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Quer dizer, as profecias são extraordinárias. O próprio Deus conduz as profecias através dos profetas, através dos séculos, coisas que foram mencionadas há centenas, há milhares de anos atrás, acontece nos dias de hoje, por exemplo, mas tudo isso um dia vai passar. Continuando o versículo 8, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, tudo que nós vemos de grandeza, de extraordinário, que o homem criou, a ciência, que o homem foi descobrindo, né? Tudo isso um dia vai passar. Porque, em parte, no versículo 9, conhecemos e em parte profetizamos. Então, nós conhecemos somente uma parte das coisas de Deus hoje. E as profecias também são em parte, porque existem coisas muito maiores. Quando, porém, vier, no versículo 10, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, todas as coisas irão passar. Tudo irá passar. A grandeza das coisas desse mundo, a profecia, os milagres, tudo o que acontece, tanto em torno das coisas de Deus, quanto nas coisas do mundo, em evolução, em tecnologia, etc. Tudo isso um dia vai passar. No versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele está fazendo uma comparação que, por mais que nós tenhamos comunhão com Deus, hoje em dia nós somos como meninos. Nós não conhecemos as grandezas de Deus na sua totalidade. Nós conhecemos somente uma pequena parte. Nós ainda somos meninos na fé, na comunhão com Deus, por mais que busquemos, por mais que nos desdobremos para poder ter uma intimidade com Ele. Ele diz assim no versículo 12, porque agora vemos como espelho, como em espelho, obscuramente. Então, a nossa comunhão com Deus de agora é como se estivéssemos vendo num espelho. É uma coisa assim, obscura. Não há ainda uma totalidade, ainda não há uma revelação completa. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, nós somente conhecemos em parte as coisas de Deus. Mas um dia, então, será revelada a sua grandeza, a sua majestade, a sua totalidade. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A fé, a esperança, o amor. Então, o maior de tudo é o amor. E quem mais poderia ser a não ser o Senhor Jesus? Porque Ele é o maior de todos. Se nós não crermos nele, não cremos em Deus também. Se não entregamos a vida para Ele, não estamos entregando a nossa vida para Deus também. Se não colocamos a nossa vida nas mãos dele, então não estamos colocando a nossa vida nas mãos do próprio Deus. O Deus Pai enviou seu Filho para fazer a sua parte, morrendo em nosso lugar. E nós precisamos fazer aquilo que Deus ordena, crer no seu Filho, para que venhamos alcançar, então, a vida eterna. Nós vamos chegando ao final desse vídeo. E eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal para nos ajudar a continuar em frente, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.